para adorarmos ao Senhor, para louvarmos o nosso Deus e para nos alimentarmos da palavra do Senhor. Amém? Então, nós vamos continuar a exposição da palavra do Senhor no livro de Tiago. Então, quero convidar os amados irmãos para que os irmãos abram as vossas Bíblias lá no livro de Tiago, a partir do capítulo 2. Semana passada nós ministramos, com a graça do Senhor Deus, o capítulo 1, e hoje nós vamos dar continuação às Escrituras, no livro de Tiago, no capítulo de número 2. Amém? Então, Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Graças à bondade do Senhor, Deus tem nos colocado numa igreja que a Escritura ela é pregada não no achismo de quem sobe nesse púlpito, mas naquilo que realmente a palavra de Deus fala, nos mostra, nos orienta, nos sustenta, nos consola e nos cobra, né? Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, queridos, que nós possamos continuar firmes nessa jornada, louvando, orando, temendo ao nosso Deus e nos alimentando da Escritura da forma que realmente ela é, não da forma que nós pensamos ou achamos. Porque se nós formos nos dedicar à Escritura nos nossos achismos, misericórdia, nós vamos fazer tanta coisa errada porque nós achamos isso ou achamos aquilo. E aqui nós não achamos nada. Aqui nós trazemos a palavra do Senhor de uma forma clara, límpida, pregamos de uma forma expositiva para que nós possamos nos alimentar da palavra do Senhor. É bem verdade que, infelizmente, por vários lugares nesse país, as Escrituras elas são deturpadas. Mas isso é um problema de cada um. Cada um que sobe aqui em cima é responsável por aquilo que vai falar e que vai ensinar. E Deus cobra de cada um. Então, por isso, eu tenho muito temor e tremor do Senhor e responsabilidade com tudo que sai aqui da minha boca. Certo? Então, quero agradecer ao Senhor Deus, uma vez mais, pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui. Então, vamos, sem mais delongas, vamos ler a Escritura. Capítulo 2 de Tiago. Livro que traz por epígrafe não se deve fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhes disser: tu assenta-te aqui em um lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que os blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei,
segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aquele que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem escarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vê como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém, amados irmãos? Queridos, esse texto que ora acabamos de verbalizar, que é Tiago, do capítulo 2, os 26 versículos, do 1 ao 26, ele é a continuação do capítulo 1, que domingo passado nós estávamos aqui trazendo o estudo de Tiago, onde nós falamos sobre as provações, falamos sobre como obter sabedoria, falamos sobre a prática da palavra de Deus. E hoje, o livro de Tiago, no capítulo 2, nós vamos tratar sobre a verdadeira fé, que essa verdadeira fé ela vai se manifestar em obras e não se fazendo acepções de pessoas. Bom, na verdade, o propósito do Tiago 2 é levar nós cristãos ao quê? Ao entendimento e compreender que a fé autêntica ela se revela em atitudes coerentes com o Evangelho. Então, como nós vimos a semana passada, a carta de Tiago ela é o primeiro escrito do Novo Testamento, provavelmente, datado aproximadamente de 45 a 50 DC. Esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, ele era líder da igreja em Jerusalém, e, além disso, ele estava ali em Jerusalém naquele momento onde havia vários cristãos judeus dispersos pelo Império Romano. Esses cristãos ali enfrentavam perseguições, enfrentavam pobreza, tensões sociais, e Tiago
chamava a igreja a coerência entre fé e prática. Então, como nós já falamos, Tiago ele é a sequência do capítulo 1, né? É natural essa sequência, onde Tiago, lá no capítulo 1, nós vimos na semana passada que a verdadeira religião pura, imaculada para com Deus, é cuidar dos necessitados e ajudá-los, certo? Então, nós vamos agora entrar no livro de Tiago, no capítulo 2, para a gente trazer à amada igreja o que é a verdadeira fé. Eu quero ler um texto aqui primeiro, introdutório, um texto ilustrativo, e aí nós prosseguiremos. A fé que não muda nada. Conta-se que certa vez um missionário chegou a uma aldeia muito pobre na África. Lá encontrou pessoas famintas, doentes e descalças. O povo da aldeia tinha ouvido falar de Jesus, sabiam quem ele era, e ele era o Filho de Deus, mas nada na vida deles havia mudado. O missionário perguntou: vocês creem em Jesus? E todos responderam: sim, cremos. Então ele olhou ao redor e disse: se vocês creem, então onde estão as marcas dessa fé? Essa história nos faz pensar: de que serve uma fé que não transforma? De que adianta falar de Jesus, cantar hinos e até conhecer a Bíblia, se nada na vida reflete o amor dele? Evidentemente que é exatamente isso que o livro de Tiago, no capítulo 2, ele está tratando. Ele não está combatendo a fé, ele está mostrando que a fé verdadeira ela é viva, que a fé verdadeira ela existe a prática dela e ela é visível na vida de nós cristãos. Então, queridos, a partir do versículo 1 ao 13, o Tiago ele vai falar sobre essa fé verdadeira e que não se faz acepção de pessoas. E interessante que o Tiago, no capítulo 1, ele começa a falar com uma exortação direta a nós. E ele diz no versículo 1, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, ele já começa falando que a fé em Cristo ela é incompatível com discriminação. Ela é incompatível com essa questão dessa discriminação social, racial e econômica. Tiago, ele já mostra para nós, já no início do capítulo, ele já vem e já demonstra para nós que o Senhor da glória não faz distinção com ninguém. E quem crê nele também não pode fazê-lo. Olha que interessante isso. Tiago está dizendo para nós aqui, que Cristo não faz distinção de ninguém. E nós que cremos nele, também não podemos o fazer. E quantas vezes nós, cristãos, não fazemos discriminações, distinções e por aí vai. Porque diante daquele que todos nós vamos prestar contas, todos nós, diante de Cristo, não há ricos, não há pobres, não há cultos e não há pessoas simples. Há apenas almas que precisam da graça do nosso Deus. Então, queridos, Tiago ele já entra no capítulo 2, já no início, dando uma sapecada em nós cristãos. Então, nós precisamos ter essa convicção de que nós não podemos discriminar ninguém, não podemos fazer acepção de pessoas, não podemos tratar as pessoas de forma diferentes, de formas
que eu ajo com uma pessoa de uma forma, com outra de outra forma. Amém, queridos? Do versículo 2 ao versículo 4, Tiago ele continua e ele vai pintar uma cena prática disso aí. Ele entra e mostra um rico com anel de ouro, com vestes finas, e também um pobre com roupas simples e sujas. E ele está mostrando para nós ali essa situação. Agora vamos lá. Se a igreja, nós que estamos aqui, que servimos a um Deus vivo, que vivemos no temor do Senhor, se nós damos mais honra a uma pessoa rica e desprezamos o pobre, o que nós estamos fazendo? Cometendo pecado. Estamos julgando segundo as aparências. E nós, seres humanos, nós somos tendenciosos. Nós temos muito disso dentro de nós, de julgarmos segundo as aparências. Ah, porque o irmão ali é assim, assado, porque fulano... Pela aparência. Só que Deus não julga ninguém por aparência, porque Deus conhece o íntimo de cada um de nós. O mundo, aí fora, ele vai valorizar tudo aquilo que reluz. Mas Deus, o Pai das luzes ao qual nós estamos diante dele, ele vai valorizar aquele que é sincero, a sinceridade do seu coração. Ninguém conhece o seu coração a não ser o próprio Deus. Ele sabe da tua sinceridade, ele sabe como que você se porta, ele sabe da maneira que você é. O mundo, ele vai sempre se curvar diante do ouro, mas Deus vai se inclinar diante de um coração aquebrantado. E aqui, o Tiago, ele não está falando aqui que é proibido ser rico, que é pecado ser rico. Ele não está falando nada disso. Ele não está falando que não existe, ele não está falando que é mérito ser, não é mérito ser rico e é mérito ser pobre. Não está falando nada disso. Ele está falando outra coisa. Ele está falando o quê? Ele está falando sobre a intenção do coração. É isso que ele está falando. A intenção do coração. Então, Deus sempre vai se inclinar diante de um coração aquebrantado. E Tiago nos lembra, a fé brilha com a intensidade nos lugares de dor. Porque onde há dependência de Deus, há espaço para que o poder de Deus se manifeste. Então, queridos, trazendo já uma aplicação para as nossas vidas, quantas vezes tratamos melhor quem tem status, aparência e influência? Quantas vezes? Mas o Evangelho iguala a todos diante da cruz. E glória a Deus por isso. Repetir de volta. Quantas vezes nós tratamos melhor quem tem status, aparência e influência? Mas o Evangelho do Senhor iguala a todos nós diante da cruz. Isso é lindo. Para Deus não há rico, não há pobre, não há sábio, não há... Todos somos iguais. Não há homem, não há mulher, somos todos iguais. E glória a Deus por isso. E o Tiago, lá do versículo 5 e 7, ele vai falar para nós o quê? Que Deus ele escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Mas aí, o que acontece? O Tiago ele não está falando que, como eu já falei, que existe mérito algum, porque o pobre tenha mérito. Não é nada disso. Mas porque a fé ela sempre vai florescer primeiro nos corações humildes. Tiago ele vai denunciar que os ricos muitas vezes são os próprios opressores e que blasfemam o nome de Cristo. Esse que é o problema. O problema não está na riqueza e nem na pobreza, o problema é o coração do homem. Tem muita gente pobre que o coração é soberbo. Tem muita gente rica que o coração é humilde. É uma pessoa simples, uma pessoa sincera diante de Deus, diante dos homens. Então o problema não está na riqueza e nem na pobreza, o problema está em nossos corações.
é como nós lidamos com as coisas, é como nós somos. Por isso que é importante cada um de nós, diante do eterno, Deus, olha meu coração, o que existe dentro do meu coração, Deus, que precisa ser mudado? Dai-me um coração igual ao teu, Jesus, me ajuda, Senhor. Eu quero ser melhor a cada dia, e é só Deus para fazer, é uma obra do Espírito do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Mas para isso nós precisamos nos inclinar ao Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Do versículo 8 ao 11, o Tiago, ele vai nos lembrar que a lei é real. Olha só, a lei é real. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem despreza o próximo quebra toda a lei. Não existe meio pecado. O mesmo Deus que proibiu o adultério também proibiu a discriminação. E ele não está falando nada aqui que nós estamos vivendo na lei. Ele está só fazendo uma comparação. Ele está dizendo que se a lei fala uma coisa e você está operando aquilo, mas está pecando no outro dispositivo da lei, você está pecando. É isso que ele está falando. Certo? É essa a ideia, entendeu? E ele está falando, você faz tal coisa, mas aí você fica discriminando o seu irmão? Você está discriminando o seu irmão? Você está pecando, E a discriminação é dura, irmãos. A discriminação é dura. Quantas pessoas são discriminadas dentro das igrejas? Várias pessoas são discriminadas. Graças à bondade do Senhor, nós estamos aqui num grupo ainda pequeno de pessoas. Só que à medida que o tempo vai passando, o Senhor vai salvando as almas, as pessoas vão sendo agregadas. Gente, nós que estamos aqui, o nosso coração tem que estar nós temos que estar com o nosso coração aberto para receber todos de forma igual. Independente se chegar um irmão a pé aqui, numa bicicleta, o irmão chegar aqui num carro de 600 mil, nós temos que tratar todos de forma igual, porque diante da cruz, todos somos iguais. Isso é lindo no Evangelho. E essas coisas, Deus, eu vejo assim, algumas coisas assim, se você tem muito dinheiro, você está aprovado por Deus. Se você tem pouco dinheiro, você está desaprovado por Deus. Gente, isso aí é antibíblico. Eu vejo tanta gente falando essas coisas. Me dá até arrepio. Todos nós somos iguais diante de Deus. Não existe pobre, não existe rico. O que existe é um coração sincero. E como está o nosso coração diante do Deus vivo? Do versículo 12 ao 13, o Tiago vai dizer assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Quem recebeu misericórdia deve o quê? Praticá-la. Olha a misericórdia, olha de onde que Deus arrancou a gente aí, cada um de nós. Se nós formos dar oportunidade para cada um vir aqui e falar do mundo de trevas que o Pai das Luzes te tirou, gente, a gente vai passar aqui horas aí. Porque é só história de fracasso, derrota, tristeza, trevas. É só coisa ruim. Mas o Senhor olhou para o nosso coração, usou de compaixão e usou de misericórdia. Por isso nós devemos usar de misericórdia também. Nós precisamos usar de misericórdia. Tá certo, queridos? Porque o juízo de Deus, quando chegar o juízo de Deus, esse juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. E sempre a misericórdia, ela vai triunfar sobre o juízo. Então, Tiago, ele nos desafia a viver uma fé que acolhe, uma fé que olha com os olhos de Cristo. Nós precisamos olhar com os olhos de Cristo e que serve as pessoas sem distinção. Na igreja, na escola, no trabalho, aonde nós estivermos, todos devem ser tratados com o mesmo amor que recebemos do Pai. É assim que tem que ser o nosso procedimento. Amém, igreja? Então, essa foi a primeira parte do livro de Tiago. E agora a gente vai entrar do versículo 14
ao versículo 26, onde o Tiago agora ele vai entrar no outro aspecto sobre a fé, que a fé sem obras ela é morta. Ele vai entrar no outro aspecto e ele vai dizer para nós que a fé verdadeira ela vai se manifestar onde? Vai se manifestar em obras. E aí nós vamos ver o quê? Que ninguém é salvo por obra. Ninguém é salvo por obra. Você pode fazer um monte de coisa. Você pode fazer o que você quiser. Você não é salvo por obras. E nunca será assim. Tem gente que, eu vou doar a cesta básica para os necessitados, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e estou assim com Deus. Não, nada disso. Nada disso. Primeiro que, para nós sermos salvos, nós precisamos passar com o coração humilde diante de Cristo e reconhecer o sacrifício dele na cruz. Porque nós somos salvos pela graça. Pela graça somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, tem gente que acha que fazendo um monte de coisa, um monte de obra, doando... Gente, vai ter um lugar garantido no céu. Não tem. Porque não é por obras. Para que ninguém se glorie. Certo? Para que ninguém se glorie. Pois bem, então no versículo 14, o Tiago ele vai dizer assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Olha que interessante. Tiago ele não está contradizendo Paulo, que diz somos salvos pela fé, mas ele corrige o entendimento falso de que a fé é mera crença intelectual. É apenas isso. É isso que ele está dizendo, que a fé, que ele está contradizendo, né? Que ele está fazendo uma correção daquele entendimento, que a fé é apenas uma fé que é mera fé intelectual. Puxa vida, a nossa fé é verdade uma coisa. Nossa fé ela tem que ser uma fé inteligente. Quer ver só? Vou dar um exemplo. Eu tenho fé nesse vaso de flores aqui, ó. É apenas um vaso de flor, gente. É apenas um vasinho de flor que está ali, inerte. Agora, eu tenho fé no Deus vivo, naquele que reina, vive por toda eternidade. Isso é uma fé inteligente, é uma fé que eu tenho convicção. Só que essa fé, ela é mais apenas, ela vai para além de uma fé apenas intelectual. Ela é uma fé que vem de dentro de nós. É uma fé que o próprio Espírito do Senhor trabalha, essa convicção. Irmãos, quem é salvo em Cristo, que o próprio Espírito do Senhor colocou essa fé no teu coração, podem dizer o que quiserem. Você não vai acreditar. Você vê tanta gente falando, Jesus não existe, Deus não existe, isso, Jesus não vai voltar, e não sei o que. Você não está nem... Esse cara está falando só besteira aí, ó. Só está falando coisa absurda, porque Deus colocou essa fé em nós. E essa fé que Deus colocou em nós é algo inexplicável. Inexplicável. Essa convicção que nós temos no Senhor é algo que vai para além daquilo que é intelectual. Vai para além daquilo que o nosso entendimento possa entender. Amém? Seguindo, do versículo 15 ao 17, ele vai nos dar um exemplo prático. Se o irmão precisa de roupa, alimento, e você diz, vai em paz, segue teu caminho, sem ajudar, adianta alguma coisa? Gente, quantos irmãos, às vezes, nós vemos necessitados, com situações difíceis ali, está numa situação bem complexa. Vem cá que eu vou orar por você. Quando você podia pegar, dar uma cesta básica para o teu irmão, ajudar ele de alguma maneira. Então, o Tiago está dizendo isso aqui para nós. Quando você pega e faz isso, a sua fé sem ação é uma fé morta. A sua fé sem ação é uma fé morta. Nós precisamos ter o quê? Ter ação na nossa fé, ajudando o nosso próximo,
ajudando o necessitado, ajudando aqueles que realmente precisam, ajudando dentro das coisas de Deus na casa do Senhor. Ah, eu tenho fé, mas puxa vida, mas às vezes para fazer qualquer trabalho na casa de Deus, a pessoa se pesa, não quer fazer. Então, gente, e a obra do Senhor tem trabalho para todo mundo. A obra do Senhor tem trabalho para todo mundo. Entendeu? Todo mundo aqui é só dizer assim, Senhor, eis-me aqui. E Deus vai abrir as portas para você trabalhar na obra do Senhor com tantas coisas. Certo? Então, agora, eu preciso estar disposto a me dedicar. Porque se eu não fizer isso, Tiago está falando, é uma fé morta. É uma fé morta. Eu preciso me envolver nas coisas de Deus. Pô, se eu tenho fé, qual que é a minha obra? Eu tenho fé, qual que é a minha obra? Né? Então, nós precisamos, irmãos, cada um de nós. E aqui, queridos, a Escritura ela nos orienta a isso. E é uma questão o quê? De cada um de nós. De cada um de nós. É uma questão pessoal. É entre você e Deus, não é entre você, o pastor, entre você, o irmão A, o irmão B, não, é entre você e Deus. E ponto final. É entre você e Deus. E ponto final. O que eu tenho feito pela obra do Senhor? O que eu tenho ajudado? Qual que é a minha obra? O que eu tenho feito? Porque eu tenho fé. Então, cadê tuas obras? É isso que o Espírito Santo, ele nos indaga ao nosso coração nessa noite. E aí, queridos, como o Tiago fala aí, você dispensa, né? Dispensa o irmão lá, então tchau, vai com Deus. Misericórdia, né, irmãos? Então a fé genuína, ela sempre vai gerar frutos, irmãos. A fé genuína sempre vai gerar frutos visíveis de amor, de compaixão e de serviço. Olha, eu vou repetir de novo. A fé sem ação é uma fé morta. Não sou eu que estou dizendo, é o Tiago, o livro de Tiago está falando para nós. Nós lemos aí. Vocês acompanharam a leitura, certo? Estamos lá, do versículo 15 ao 17. Tiago está falando aí, né? A fé morta, a fé sem ação é uma fé morta. Então, queridos, a fé genuína sempre ela vai ser acompanhada de frutos visíveis. Frutos de amor, de compaixão e de serviço. Agora, quais são os nossos frutos na obra de Deus? No versículo 18 a 19, aí o Tiago ele vai continuar e vai dizer assim, ó, tu crês que há um só Deus? Se tu crês, fazes bem. Porque os demônios também creem e estremecem. Olha o que ele está dizendo. Se tu crês que Deus, que é um só Deus, ok, tu está fazendo bem. Mas os demônios também. Eles também creem. Né? E não só creem, como estremecem. Olha que Tiago, crer na existência de Deus não é suficiente. Não é suficiente. A fé salvadora, ela vai para além do intelecto. Ela transforma o coração e move as nossas mãos. Olha que coisa linda. A fé verdadeira, ela vai fazer o quê? Ela vai transformar o nosso coração e vai mover nossas mãos para o trabalho. Que coisa linda, né? Mas tudo isso, queridos, é o Espírito do Senhor que vai operar na vida de cada um de nós. É o Espírito de Deus que vai trabalhar na vida de cada um de nós. Agora, é entre você e Deus. É entre você e Deus. O que eu posso fazer, Deus? O que tem na tua casa que eu posso estender minha mão quando tiver os trabalhos na tua obra, de evangelismo, de pregar tua palavra, de trabalhos na igreja aí, de promoções que a gente quer fazer, etc. Então, é com cada um de você, irmão. Somos nós. A igreja somos nós. Amém? Seguindo, Tiago, já estamos terminando, queridos. Já estamos terminando. Vamos para o do 20 ao 24. O Tiago, agora ele vai trazer Abraão para o texto. O Tiago ele vai trazer o Abraão para o texto como exemplo. Olha só, a fé cooperou
com as obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Abraão demonstrou que a sua fé, ao oferecer o Isaque, não era para ser salvo, mas porque ele já cria em Deus, que a fé verdadeira se prova na obediência. Então, olha que interessante aqui, ó. A fé verdadeira, ela vai se provar na obediência. Quando nós estamos vendo aqui do Tiago, do 20 ao 24, que o texto ele traz a fé de Abraão. Então, o Tiago ele quer demonstrar para nós isso aqui mesmo. Porque essa fé nossa, ela é provada na obediência. E nós temos sido obedientes ao Senhor, como devemos ser. Amém, igreja? Versículo 25, ele vai dizer, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe. Aí ele vai colocar, olha só, olha que interessante, ele coloca Abraão, e depois ele coloca Raabe. Aí ele coloca Raabe, uma prostituta de Jericó. Mas essa prostituta, o que ela fez? Ela acolheu os espias com fé no Deus de Israel. Então Tiago ele vai mostrar o quê? Que a fé não é privilégio dos patriarcas, mas também dos improváveis. Olha só que coisa linda. A fé não era algo que era só para os patriarcas, mas era também para pessoas desprezíveis pela sociedade, pelas pessoas improváveis. E no 26 ele vai dizer assim, ó, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé e o coração, as obras são o pulso. A fé é o coração e as obras são o pulso. Onde há pulsação, há vida, então. Então, cadê as nossas obras? Onde é que estão nossas obras? Aí é com cada um. E aí, queridos, trazendo algumas aplicações para a nossa vida hoje, desse texto que nós discorremos aqui. Na igreja, quebre os muros da aparência, ame sem distinção. Então, nós precisamos quebrar os muros da aparência e amar sem distinção. Olharmos para os nossos irmãos de forma igual. Não valorize o anel de ouro e nem despreze o mal vestido. Então, precisamos, literalmente, tratar todos da mesma maneira e de igual maneira. Infelizmente, por esse Brasil afora, nós vemos pessoas tementes a Deus, que têm intimidade com Deus, e que teria todas as possibilidades de estar num púlpito, falando do amor de Cristo, trazendo uma mensagem para a igreja, e não estão. Sabe por quê? Porque não tem isso aqui, ó. Outros que têm isso aqui, estão nos púlpitos, nas igrejas, pelo Brasil afora, falando um monte de besteira. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos difíceis e assim. Por isso que eu disse no começo da minha fala, graças a Deus nós estamos numa igreja, onde a Escritura ela é pregada da forma que tem que ser. Aqui ninguém prega achismos, ninguém fala achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. O que eu acho eu guardo para mim. Agora, o que a Escritura fala, eu tenho que chegar aqui e expor. Então eu louvo a Deus que aqui não se comete acepção de pessoas. Aqui não importa o irmão que tem condições financeiras ou o irmão que não tem. É servo de Deus, é temente a Deus, as oportunidades estão aí. Basta nós nos inclinarmos com temor a Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E Deus estará colocando nas suas mãos algo para você trabalhar para Ele. Segundo, na sociedade, a fé viva se expressa em justiça, generosidade e empatia. A Igreja de Cristo deve ser um refúgio para o mundo,
a igreja de Cristo deve ser um refúgio para os que o mundo despreza. Olha só, o mundão aí fora despreza um monte de gente. Despreza pobre, rico, por cor, por isso, por aquilo. Nós, a igreja, nós temos que ser refúgio para essas pessoas. Agora, dentro da igreja, quantas pessoas são desprezadas dentro da igreja? E não deveria. E não deveria. E quando eu falo igreja, estou falando igreja de Cristo. Certo? Não estou falando a igreja, nós aqui, a igreja nossa aqui. Eu estou falando a igreja de Cristo. Então, nós precisamos estar agora, nós aqui, enquanto igreja do Senhor, sendo refúgio para essas pessoas. Ah, mas olha a cor dele, olha ele não sei o quê, olha o tipo dele, olha não sei o quê. Querido, se a pessoa que entrar aqui dentro, chegar naquela porta e entrar aqui dentro, nós precisamos acolher ela com amor. Com amor, não importa quem seja. Não importa a situação dela. Se ela veio aqui na porta, é porque ela está carente, ela precisa de um abraço, ela precisa de ajuda. E nós, enquanto igreja, precisamos fazer isso. Usar de misericórdia. Amém? Na vida pessoal, examine. Agora olha só, isso aqui é importante. Na nossa vida pessoal, examine sua fé. Examine a sua fé. E aí é cada um examinando a sua fé. A sua fé ela é viva? A sua fé é atuante? Ou a sua fé é morta e estagnada? Agora isso é uma coisa que você tem que responder para você mesmo e para Deus. As obras não salvam, mas a fé que salva. Só que a fé sempre vai produzir obras. Então, queridos, para nós concluirmos, já estamos terminando, para nós concluirmos, o capítulo 2 de Tiago, ele nos chama a uma fé prática, coerente e compassiva. Fé e obras não são inimigas, são irmãs e são inseparáveis. A fé ela é raiz, as obras são os frutos. A fé é o fogo interior, as obras, o calor que aquece o mundo. A fé verdadeira não é um sentimento, é uma força que vai mover, cura e vai transformar. Tiago não está nos convidando a fazer obras para sermos salvos, mas para mostrar que pelas obras nós somos salvos. É isso que Tiago está fazendo. Então, amados, eu quero nessa noite, eu quero que você curve sua cabeça, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua vida, quero que você cure a sua cabeça. Queridos, curve sua cabeça, feche seus olhos, que eu estarei ministrando uma oração. Senhor, Pai das luzes, que tipo de fé, Deus, nós temos vivido, Senhor? Uma fé que apenas fala, uma fé que apenas se mostra no servir, no perdoar, no repartir, no amar. Ah, Deus. Ah, Espírito Santo, desperta uma fé viva e atuante em nossa vida, Senhor. Que a nossa fé, Deus, seja uma carta aberta onde todos possam ler o amor do Senhor em nossas vidas, Pai. E quando quando o mundo, quando as pessoas olhar para nós, Pai, eles possam dizer, esses creem no Senhor. E nós vemos isso pelas suas obras. Deus, que a nossa fé não seja apenas uma profissão de lábios, apenas falas, mas uma expressão viva do amor do Senhor. Que sejamos realmente crentes, que sejamos servos do Senhor, que reflete o caráter do Senhor Jesus em cada gesto, em cada palavra. E que o mundo veja, Pai das luzes, nossas obras, e que a fé de Cristo é viva, transformadora e libertadora. Deus, por isso, que o Teu Espírito, Senhor,
Sopre sobre tua igreja agora, Pai. Que teu Espírito, Pai das luzes, venha sobre a vida de cada servo do Senhor que aqui se encontra, Pai. E que essa palavra, Deus, possa impactar, Deus, a alma do teu filho. Que essa palavra possa entrar dentro do coração, da alma dele, Pai. Que nessa noite, Espírito do Senhor, o Senhor opere, Deus, o efetuar na vida dos seus filhos, e os seus filhos saiam daqui, Pai, transformados nessa noite, com uma fé viva e atuante em Cristo. Assim nós oramos, Pai das luzes, no nome santo, forte e poderoso de Jesus. Amém.